esse negócio tá, já tem 110. Nossa, gente, rápido, né? É horário. Isso aí. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Aninha. Bom dia, pessoal. Aninha, parabéns pelo dia do psicólogo hoje. Bom dia, Isso, pessoal. obrigada, obrigada. Oi, Gabi. Esperar o pessoal entrar. Nossa, nossa coordenadora está um pouco tensa. Toma Eu? mais café. Eu Toma tô mais aqui com meu café. cafezinho. Tá travando. Jamile, a orientação é ficar com o vídeo fechado também? É, pra gente evitar que trave. Vocês estão me ouvindo, gente? Muito Sim, bem. sim. Que Então às vezes dá tá. umas Acho que é melhor, né? Ficar com o vídeo fechado. Como é bastante gente, né? Esperar o pessoal entrando aí. Espero que na hora H meus cachorros não latam muito. Porque é sempre assim, né? Quem não tem A filho pequeno campainha tem cachorro. toca. Telefone. É. Telefone nunca mais toca, né? Na nossa vida. Telefone fixo. Mas sempre que eu estou fazendo uma coisa que não pode ser interrompida, o tal do telefone fixo É verdade. toca. E tem gente aqui me censurando, que diz que eu estou falando demais. Eu não estou comportada. Gente, bom dia então para todos que estão me ouvindo. Pronto, falei com todo mundo. Não sei se já liberou. Oi, A Amanda. gente pode começar, Isabela. Será que já liberou todo mundo que estava na sala de espera? Oi, Anete. Bom dia. Sim, professora, podemos começar, tá? Podemos? Está todo mundo liberado, então? Sim. Então vamos lá. Bom dia, gente, num formato diferente hoje. Isso causa certa tensão, né? Porque a gente não está acostumado, né? Estou acostumada a assistir e a fazer, né, evento lá na fase, é diferente. Tem a sua tensão também, mas é diferente. Mas eu falei com os meninos do diretório que vai dar tudo certo, a gente está aprendendo, a gente está no processo, né? E as falhas vão sendo corrigidas, enfim, estamos todos, eu acho que, no processo de aprendizado aí nesse momento que tem seu lado, né, muito triste, muito complexo, mas eu sempre falo isso, né, com as turmas, enfim, as turmas aí que eu tenho conversado muito, de que a gente está ganhando muito nesse momento também, e a gente precisa ter esse olhar, né, eu acho que assim, eu tenho muito esse olhar positivo também, de que tem todo o lado triste, muito ruim de toda a situação que a gente está vivendo, mas tem o lado positivo também, da gente poder, né, nesse momento, até chegar para outras pessoas que talvez não pudessem estar aqui em Petrópolis. Então, assim, eu acho que tem seus ganhos, aprender novas ferramentas. Então, vamos sempre ter esse olhar positivo para a vida mesmo, né? E esse momento, eu acho que ele está dizendo muito isso para a gente. E aí, falando então dessa semana nesse formato tão diferente, né, com uma abordagem que eu estava falando antes, né, a gente estava conversando ali na salinha, e eu estava falando que esse diretório acadêmico, eles assumiram ano passado, acho que foi em novembro, se eu não me engano, né, foi logo depois do ENAD que eles assumiram, e aí eles já vieram com essa proposta dessa temática da Semana da Nutrição. E eu fiquei muito feliz, né? Quando eles conversaram comigo, eu me lembro lá numa salinha no prédio novo, a gente já estava com tudo muito bem delineado, de como seria essa semana, das palestras que eles queriam, o que às vezes é surpreendente para a gente, porque, né, normalmente é uma construção de um longo tempo, um tema de uma semana da nutrição, enfim, eles já sabiam o que queriam. E uma temática que eu acho, assim, sensacional. Eu já parabenizei, né, todos eles, já falei, e quero falar aqui publicamente também. Eles definiram essa temática de nutrição e diversidade, que é uma temática que a gente não costuma ver em eventos, em congressos. Às vezes, pontualmente, algumas questões a gente costuma ver, como o autismo, por exemplo,
mas outras questões como identidade de gênero são questões delicadas que a gente não costuma abordar, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito bacana para aluno, ex-alunos, nutricionistas, público em geral, da gente discutir isso, como a nutrição é a base realmente e consegue, né, colaborar para várias condições aí de saúde, e em especial essas que a gente vai tratar aqui durante essa Semana da Nutrição. Então, eu acho que é um momento muito feliz mesmo à distância, a gente poder oportunizar para todos nós essa discussão, que é uma discussão super atual, super relevante, e que muitas vezes não faz parte mesmo do dia a dia, das disciplinas. Então, acho que é uma oportunidade da gente ter contato com o novo. Tá vendo? Mais uma oportunidade que esse momento também está gerando para todos nós. Então, quero agradecer ao diretório, eu acho que por esse tema, porque eu com certeza vou aprender muito. Temos especialistas aqui em cada uma dessas temáticas. Aproveitem muito, eu não vou me alongar para que a gente possa respeitar o horário. Desejar um bom evento para vocês, uma boa palestra para a Luciana. Já agradecer a Luciana de antemão por estar aqui partilhando com a gente toda essa expertise que ela tem dentro dessa temática do autismo. E passo a palavra para a Amanda agora, para que ela aí fale em nome do diretório acadêmico. Obrigada, Jamile. Bom dia e sejam muito bem-vindos ao evento da Semana de Nutrição, esse ano um pouco diferente. Eu sou a Amanda e eu sou vice-presidente do Diretório Acadêmico. O tema desse ano foi proposto pelo Diretório com o objetivo de trazer uma ideia diferente dos anos passados e algo também que superasse todas as expectativas. O tema Nutrição e Diversidade ele vem junto com a palavra inclusão e não exclusão. A importância que se deve ter com as diferenças dos pacientes no ambiente de trabalho é fundamental. Então, será mostrado um pouco de alguns tipos de pacientes que podemos encontrar ao longo da nossa carreira. Eu espero que vocês gostem e absorvam o máximo de conhecimento possível. Obrigada, e agora eu passo a fala para a doutora Maria Isabel. Doutora, abre seu áudio que está fechado. É a idade, né? Estou olhando só uma mesa de gente jovem, super jovem. Bom dia para todos. Professora Jamile, é um prazer estar aqui, né, nesse momento da abertura da Semana da Nutrição. É um curso que é, assim, muito querido para a nossa Unifase e muito querido para mim. Ele foi um curso desejado, né? Quando nós instalamos o curso de nutrição, não foi uma escolha assim, qual é o curso que tem mais procura? Qual é o curso que tem melhor espaço no mercado de trabalho? Ele foi escolhido exatamente por aquilo que nós conversávamos com a professora Luciana um pouquinho antes do início dessa semana, né? Aqui nesse encontro pré-Semana da Nutrição aqui no Zoom. A nutrição é a base da vida, né? Ela que sustenta a vida. E uma instituição que era marcada pela hegemonia, porque era o único curso e a única área de atuação que era a medicina, que lida normalmente com as interferências sobre a vida, né, as interferências ruins sobre a vida. Ele foi um contraponto. Vamos tratar daquilo que sustenta a vida, né? Aquilo que é fundamental à vida, que são os elementos nutricionais, né? A nutrição em si, os mecanismos de nutrição. Então, esse sempre foi um curso feliz. Então, Amanda, eu acho que um recado que eu queria dar ao diretório, que são os nossos futuros profissionais, a profissão de nutricionista, na verdade, ela pode lidar com o sofrimento, mas ela é fundamentalmente uma profissão da vida, uma profissão feliz. Então, é lá que a gente está, é nesse marco teórico que a gente trabalha, né? Eu acho, penso eu. E é assim que eu compreendo a nutrição. Segundo, é um prazer estar aqui, Amanda, convidada por vocês para esse evento, porque não só um evento pensado e trabalhado por estudantes, também é uma coisa muito cara para mim e para nós, como também é o primeiro evento de nutrição, na primeira semana de nutrição, nesse momento do centro universitário, né? Quando nós nos tornamos Unifase. Isso também é importante,
Vocês estão agora com um evento numa instituição mais robusta, uma instituição mais madura, e para nós isso é motivo de comemoração. Por último, eu queria dizer, eu disse madura pensando também na maturidade dos alunos, dos diretórios ao longo desses anos. Escolher temas relacionados à diversidade humana e com todas a delicadeza que esse tema exige no tratamento e fazer essa relação com a área nutricional, isso é, assim, digno da gente comemorar. Nós não colocamos na nossa parede os títulos que nós temos, doutor, nutricionista, filósofo, especialista, mestre. É digno da nossa instituição colocar na nossa história, esse diretório está tratando de relacionar o tema da diversidade com o tema da sua área profissional, e a diversidade é um dos princípios institucionais. Então, não é só porque agora tem muita gente falando de diversidade, porque aumentou mesmo o debate, graças a Deus, sobre a diversidade, sobre a inclusão. A nossa instituição tem um trabalho muito longo nessa área, especialmente baseado na questão da acessibilidade, né, dos deficientes, mas agora, quando começamos a expandir para fazer essas relações em todos os cursos, em todas as áreas de reflexão, isso reafirma os nossos princípios. Então, essa escolha não foi só muito interessante pelo lado da profissão da nutrição, né? Fazer a relação entre autismo e nutrição, entre síndrome de Down e nutrição, mas também a instituição que, quando pensa os temas a debater, está escolhendo temas que têm a ver com a sua vocação institucional e com as suas opções de princípios ideológicos, digamos assim. Então, isso tudo é motivo de muita comemoração. Eu já sei que a palestra da professora Luciana vai ser muito boa, porque ela já deu aqui uma palhinha, e eu vou ficar para assistir, porque eu me interessa muito conhecer novas áreas, e me interessa muito também entender o que a gente pode fazer de melhor para essa sociedade que está hoje confinada, né? Então, se nesse momento do confinamento a gente pode abrir mais o âmbito da nossa reflexão, vamos chamar todas as Lucianas que nós pudermos encontrar para contribuir para essa reflexão. Então, professora Luciana, muito obrigada pela sua disponibilidade, é um prazer enorme, é uma honra para nós tê-la aqui conosco, e eu acho que eu já falei tudo. Espero que todas as famílias estejam bem, todos os nossos alunos e professores também. Cuidem-se, usem máscara, tomem os cuidados, lavem as mãos, evitem aglomerações e vamos trabalhar para a gente mudar esse mundo e mudar as suas prioridades. Muito obrigada a todas e o evento, Amanda, já é um sucesso. Parabéns. Obrigada. Isso é parafraseando o professor Paulo César Guimarães, né? Que ele fala, esse evento não vai ser um sucesso, já é um sucesso. Então, em nome aqui de todos nós, parabéns para todos vocês. Obrigada. Obrigada. Então, a gente vai dar início à primeira palestra do dia. Caso tenham perguntas, coloquem no chat. Começamos, então, com autismo, qual o impacto na nutrição? Apresento a vocês a Luciana Carvalho, nutricionista formada na Universidade Gama Filho, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional na UniSul-VP, consultoria subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, docentes em cursos de pós-graduação na área de materno-infantil, formação em modulação intestinal, idealizadora do projeto Alimentando Famílias, atendimento clínico em consultório com foco em autismo, síndrome de Down, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Passo agora a fala para a Luciana Carvalho, seja bem-vinda. Olá, Amanda, Jamile, todos os presentes, doutora Maria Isabel, muito obrigado pela apresentação. Para mim é uma felicidade estar aqui, porque eu acho que a profissão do nutricionista está cada vez mais consolidada e se expandindo e mostrando que a nutrição é uma ciência, desde que o mundo é mundo. Então, isso tem a grande importância dentro do nosso metabolismo. Então, os profissionais nutricionistas têm que cada vez mais se especializar,
cada vez mais estudar sobre a alimentação, sobre os nutrientes, sobre os compostos bioativos. Então, fazer essa palestra tanto para estudantes como para profissionais, eu fico muito feliz para mostrar para vocês qual a importância da nutrição nesse nicho tão novo, tá? A nutrição, síndrome de Down, TDAH, cada vez mais estudos abordam essa temática. A gente vê que cada vez mais se consolida a importância de ter um organismo bem nutrido para que esse metabolismo funcione adequadamente. E a gente vai ver um pouquinho das comprovações científicas, dos estudos que estão direcionados para que todo esse protocolo seja utilizado. A gente hoje sabe que tem muitas dúvidas, porque a ciência realmente é uma dúvida, né? A ciência começa a partir de um questionamento, né? E a partir daquele questionamento é que nós vamos nos aprofundar e criar protocolos para que melhore a qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu trabalho com isso há bastante tempo. Fui levada para essa área, né? Eu fui convidada para trabalhar numa clínica multidisciplinar. Cada vez mais esse conceito do trabalho multidisciplinar é importante, tá? Porque só a nutrição não funciona, é preciso médico, é preciso terapeuta, todos eles são juntos conseguem um resultado muito melhor. Então, a partir daí, eu fui procurando cursos e me especializando e estudando. Eu acho que estudar dentro da profissão, de todas as profissões, e se atualizar com tudo que está acontecendo, faz de vocês profissionais diferenciados no mercado. Tá? Então, vamos começar falando sobre esse assunto. Eu vou diminuir isso aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, a gente sempre começa com uma definição, né? Que dá a base para a gente entender todo esse processo, né? O autismo hoje é classificado pelo DSM-5 como um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? E o que o mais importante, eu botei dois itens aqui para vocês pensarem, é que a apresentação desses distúrbios, cada vez mais, a gente tem certeza que é individualizada. Cada indivíduo tem uma manifestação diferente, né? Tem crianças autistas, pessoas autistas, porque eu falo criança porque eu sou materna infantil, mas as pessoas autistas, elas têm manifestações diferentes, umas maiores e outras menores, né? Então, as principais características do autismo podem incluir a deficiência na fala, déficit de comunicação social, comportamentos estereotipados e repetitivos e diferenças na capacidade de entender essa comunicação, essas pistas não verbais. Dentro da nutrição, cada vez mais pesquisas vêm sendo feitas porque a prevalência do autismo vem aumentando muito, né? Essas estatísticas são dos Estados Unidos, são feitas com crianças com 8 anos, então ainda existe um grande buraco aí de pesquisa com relação à prevalência do autismo, mas só com esses números pesquisados, a gente já vê que vem aumentando a cada ano a incidência de autismo, né? Vocês verem que em 2016, nem vou muito longe, era 1 em cada 68 nascidos vivos. Em 2018, 1 em 59. Esse ano saiu essa pesquisa, que é correlacionada a anos anteriores, a 4 anos atrás, que classifica 1 em cada 54 nascidos vivos. Então, isso tende a aumentar. A gente não tem pesquisas no Brasil que deem esses números, mas por aí a gente já sabe que realmente está acontecendo alguma coisa. Podem ser várias coisas, podem ser realmente um aumento do número de diagnósticos,
mas também pode ser essa mudança de estilo de vida, essa mudança ambiental, que a gente sabe que está interferindo não somente nos casos de autismo, síndrome de Down, mas como todas essas doenças metabólicas, porque, na verdade, a gente está com um estilo de vida que predispõe a essas alterações. Então, hoje, a grande discussão, e gera algumas polêmicas, é se o autismo é só genético, né, ou é genético e ambiental. Alguns estudos dizem que é 99% genético, outros dizem que é 50% genético e 50% ambiental. Mas eu fico me perguntando, lógico que para as pesquisas é importante definir a causa disso para procurar protocolos bem mais direcionados, mas dentro da nutrição, as manifestações clínicas são as mais importantes para a gente direcionar o nosso acompanhamento, tá? Eu, como profissional, acredito sim que tem a parcela genética, isso é indiscutível, e a parcela ambiental. Mas hoje são quase 1000 genes pesquisados no autismo, então eu acho que ainda falta muito tempo para a gente definir qual gene específico causa determinadas alterações e, na verdade, eu acho que é uma coisa multifatorial. Da parte genética, o que a gente pode falar? A gente sabe que os genes alteram determinados sistemas que vão desencadear comportamentos, sintomas muito que a nutrição pode trabalhar muito, como nos sistemas de metilação, no sistema de sulfatação, detoxificação, digestão, inflamação, função imune. Então, a nutrição pode e é responsável por subsidiar nutrientes e cofatores para que esses sistemas funcionem adequadamente. Tá? Com relação ao ambiental, a gente sabe que toxinas, vacinação, não entendam vacinação como se eu fosse contra a vacinação ou como se as pesquisas fossem contra a vacinação. Existe sim um questionamento sobre o calendário vacinal, sobre uma frequência, uma proximidade muito grande das vacinas que podem alterar esse sistema imune. Então, são questionamentos, tá? As deficiências nutricionais, porque hoje a gente sabe que as crianças, a maioria das crianças, elas se alimentam, mas elas não se nutrem, né? E para que o nosso organismo funcione bem, ele precisa estar nutrido, tá? Ele precisa ter os nutrientes, e cada vez mais a gente vê produtos alimentícios que não trazem esses nutrientes para o nosso organismo. O uso desenfreado de antibióticos, onde altera a nossa microbiota intestinal. A gente hoje estuda muito a desbiose intestinal. Um dos pontos mais fortes da atuação do nutricionista é realmente esse equilíbrio dessa mucosa, dessa microbiota intestinal, né? Para que esse processo absortivo seja cada vez mais adequado, né? E quando esse sistema de defesa, essa parte de barreira intestinal não está adequada, realmente permite que toxinas passem para dentro da nossa circulação, causando efeitos opioides através da ligação eixo-intestino-cérebro. Então, tendo essa visão macro do metabolismo, a gente já começa a entender a importância da nutrição dentro do autismo. Tá? Esse quadrinho aqui, ele faz um resumo dos primeiros 1000 dias e como essas exposições ambientais podem influenciar diretamente nesse metabolismo, desencadeando nos comportamentos autísticos. Tá? Então, a gente vê que na gestação, nos primeiros 1000 dias, dependendo da microbiota da mãe, dependendo da utilização de medicamentos, dependendo desse desequilíbrio de estilo de vida, isso já pode ir alterando esse metabolismo da criança ou sendo um grande gatilho para o desenvolvimento, um gatilho que ativa os genes para que se desenvolva o autismo. Né? E depois a gente entra com as exposições ambientais, através da alimentação, através também da supermedicação nesses primeiros 1000 dias, né? Do ambiente tóxico, água, brinquedos,
ar, poluição, tudo isso vai fazendo com que esse metabolismo gere uma série de alterações que possam ser gatilhos para o desenvolvimento desse comportamento autista. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é um resumão do que pode influenciar diretamente nesses primeiros 1000 dias de ouro, nessa janela de oportunidade, nesse metabolismo tão acelerado e tão definitivo para o resto da nossa vida. Fazendo um resumo aqui, por que nós devemos ter a nutrição como base do tratamento do autismo? Primeiro, a nutrição, ela leva os nutrientes para o sistema imune, né? Através dos nutrientes, dos cofatores, ela deixa esse sistema imune adequado. Ela pode atuar diretamente no processo metabólico, com a identificação dos polimorfismos genéticos. A gente sabe hoje que a nutrigenômica e a nutrigenética faz essa atuação do alimento, do nutriente, influenciando diretamente no silenciamento dos genes, ou dos genes influenciando diretamente qual tipo de nutriente na sua forma ativa pode realmente fazer com que esse metabolismo funcione melhor. A gente sabe que hoje também o estresse oxidativo é um grande diferencial, ele é muito prejudicial dentro desse metabolismo, e o estresse oxidativo acelerado atrapalha muito a nossa função energética na disfunção mitocondrial. A gente sabe que quase 90%, isso falado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, das crianças autistas tem algum tipo de distúrbio gastrointestinal, ou desbiose intestinal, ou deficiência enzimática, alergias, inflamação, permeabilidade intestinal. Então, vocês imaginem crianças autistas que têm alterações gastrointestinais. Muitas vezes são crianças que não falam, elas sentem todo esse processo que todos nós sentimos quando a gente come alguma coisa que está nos fazendo mal. O nosso comportamento fica alterado. Ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de sentir constipação intestinal, ninguém gosta de sentir refluxo, ninguém gosta de sentir o organismo não digerindo adequadamente. Então, isso muitas vezes no autismo é de maneira exacerbada e causa. E a consequência dessa disfunção gastrointestinal, muitas vezes são correlacionadas aos comportamentos, autoagressão, dificuldade de dormir, irritabilidade. Então, isso tudo desencadeia no cérebro. Como além da permeabilidade intestinal, esse desconforto do sistema gastrointestinal pode levar a alterações comportamentais e uma neuroinflamação. Então, olhando esse conjunto, a gente já percebe daqui qual a importância da nutrição, da retirada de alimentos que possam causar algum tipo de distúrbio e a inclusão de alimentos com nutrientes importantes para que esse metabolismo, que já tem essas alterações, possa funcionar de maneira adequada. Então, deixando bem claro aqui que a nutrição é uma ciência, ela não é nenhum tratamento alternativo, ela não deve ser questionada com relação a isso, porque a gente entendendo esse metabolismo celular, a biologia celular, a gente sabe que a alimentação leva um nutriente que é responsável pela formação celular, estrutural e funcional. Nós somos o que comemos, absorvemos, utilizamos e excretamos. Então, quando esse organismo ele está desequilibrado, muitas vezes a pessoa acha que está comendo muito bem. Não, mas o meu filho come bem, eu como bem. Mas realmente você está absorvendo? Você está com o organismo equilibrado para poder absorver esses nutrientes e fazer com que ele tenha essas funções de formação celular, estrutural e funcional? Então, todos os nutrientes eles são responsáveis pela formação dos neurotransmissores, hormônios, células de defesa, enzimas digestivas, formação de cabelo, pele, unha, produção de energia. E a gente sabe que no autismo a gente tem essa parte metabólica da disfunção mitocondrial, na nossa qualidade
qualidade do sono através dos neurotransmissores, então, do equilíbrio mental e emocional. Então, esse estudo aqui, eu vou sempre dar uma referência no slide, para vocês saberem que tudo que está abordado aqui nessa palestra está referendado com estudos científicos, ok? Isso é muito importante, que vocês saibam como pesquisar esses estudos científicos ligados à nutrição, ligados à ingestão de alimentos e ligados à importância dos nutrientes nesse metabolismo. Então, eu estava conversando também antes da palestra que realmente é uma coisa que é um mito que foi criado e que a gente precisa desconstruir isso. Nutrição não cura autismo, autismo não tem cura. Tá? Ainda não foi descoberto isso. Então, não entendam como se a nutrição fosse a chave para a cura do autismo. Não, nós somos parte de um processo de equilíbrio metabólico para a melhoria da qualidade de vida. Tá? Então, a alimentação ela fornece os nutrientes necessários para as demandas metabólicas específicas do autismo, levando uma melhor qualidade de vida para os indivíduos. Aí vocês vão me perguntar assim, Luciana, mas todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa da nutrição, todo mundo precisa da alimentação. Por que a nutrição específica para o autismo? Porque as demandas metabólicas do autismo são maiores do que a população típica. Então, você entender que precisa de mais nutrientes, precisa de mais cofatores, precisa de mais alimentos, de alimentos menos tóxicos que vão perturbar esse metabolismo, essa é a nutrição. É assim que a nutrição trabalha, né? Por isso a importância da nutrição dentro desse metabolismo. Então, aqui eu trouxe um estudo para vocês, porque tem estudos muito consistentes na pesquisa científica que trazem esses protocolos de utilização e de restrição e de substituição de alimentos, levando a um melhor metabolismo e a uma melhor qualidade de vida. Então, aqui, esse aqui foi feito durante um ano, tá? E também tem muita dificuldade para vocês entenderem como é difícil trabalhar com pesquisa científica em nutrição, né? O controle da nutrição específica, como se ela só fizesse esse tipo de intervenção para ser especificamente avaliado, é muito complicado. Dentro do autismo, eles fazem muitas intervenções em conjunto. Então, fazer uma criança autista parar todas as intervenções que está fazendo e trabalhar somente com a alimentação para pesquisa de longo prazo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso é praticamente inviável. Tá? Então, também correlacionado a isso, os questionamentos são que o número de pessoas pesquisadas não são consistentes, o tempo de pesquisa não é consistente, porque realmente trabalhar com alimentação na pesquisa, somente alimentação dentro desse quadro multifatorial, realmente leva a uma dificuldade, né? Nesse exame especificamente, eles começaram a intervenção dietética até mais tarde do que no início. No início, eles começaram com algum tipo de suplementação e depois eles entraram com a intervenção dietética e já tiveram uma grande melhora em sintomas, melhoraram o estado nutricional, melhoraram a parte de fala e os dos sintomas comportamentais também do autismo. Então, esse estudo aqui é de 2018, é um estudo relativamente novo. Então, para vocês verem, tentei trazer para vocês os estudos mais recentes, mas tem muito estudo antigo que já fala sobre a alimentação. Tá? Então, só para vocês entenderem a importância disso tudo. Aqui é um outro estudo que fala que deficiências nutricionais podem exacerbar comportamentos autísticos. Nesse caso específico, a deficiência de vitamina A e de vitamina D alterou comportamentos, né? Nesse grupo especificamente estudado. Inclusive, teve uma variação de ingestão. Às vezes, eles consumiam a mesma quantidade de vitaminas, mas consumir não quer dizer absorver.
né? Então, de repente, eles consumiam a mesma quantidade de alimentação, mas o processo absortivo do grupo dos autistas não era o mesmo do processo que tinha absorção das crianças típicas. Então, avaliar esse tipo de deficiência influenciando nesse metabolismo, esse estudo aqui eu acho que é de 2019, é muito importante para a gente entender que a deficiência de vitaminas pode sim causar alterações comportamentais e também no neurodesenvolvimento. Esse estudo aqui também é muito importante, que falou especificamente, na verdade é uma revisão, é importante que seja uma revisão, porque junta vários estudos e tentam chegar a uma conclusão do que todos esses estudos pesquisaram, né? E essa compilação enfatiza o valor de identificar quais as abordagens nutricionais. Porque também é importante que vocês saibam que não é só dieta sem glúten, sem leite. A abordagem nutricional é uma abordagem muito maior do que isso. A abordagem nutricional é avaliar as necessidades nutricionais e trabalhar com essas necessidades nutricionais, retirar possíveis alérgenos alimentares, trabalhar as alergias alimentares e toda essa disfunção gastrointestinal. Então, são várias abordagens, não existe uma dieta específica para o autismo. Existem abordagens nutricionais individualizadas para as características apresentadas pela pessoa com o transtorno, ok? Então, eu recomendo depois vocês lerem esse estudo, depois eu posso deixar as referências para Jamile, porque eu acho que é importante vocês saberem que, sim, a nutrição sempre foi respaldada para a sua atuação, porque ela é uma ciência, tá? Inclusive, nesse estudo, foi muito interessante porque eles avaliaram alguns tipos de dieta, né? Eles avaliaram a dieta sem glúten, sem leite, eles avaliaram a dieta sem açúcar, eles avaliaram a dieta sem aditivos e corantes alimentares, até dieta sem chocolate eles avaliaram. Então, o número de participantes foram números relevantes, 3 mil, 4 mil. Então, dessa pesquisa, o que eles avaliaram e chegaram, na verdade, a maioria dos estudos são bem conclusivos, sempre a gente precisa estudar mais sobre aquilo, mas uma abordagem interessante que eles fizeram foi a percepção dos pais, da família, com relação a essas intervenções. E 69% das famílias viram melhora com a retirada do leite e do glúten. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. A gente ainda precisa estabelecer diagnósticos muito mais que as famílias acreditem. Muitas vezes os diagnósticos de alergia, outro dia eu estava fazendo uma live com a professora Natália, a gente sabe que o diagnóstico de alergia nos exames laboratoriais, muitas vezes eles não aparecem, mas na prática clínica a gente identifica realmente essas alterações. Então, vocês viram aqui nessa parte, aqui, qual foi a percepção das famílias com essas intervenções dietéticas. Porque a gente sabe que as manifestações podem ser diversas. A gente sabe que precisamos evoluir na dieta, precisamos identificar e investigar o que realmente está fazendo diferença nesse metabolismo. O que acontece hoje também é que as famílias, mães é ótimo, né? Eu sempre falo das mães, mas a família faz um período de exclusão de caseína e glúten, e às vezes os resultados não aparecem, então descaracteriza aquela intervenção nutricional como se a dieta não fizesse efeito. Pode ter sido um caso específico, pode ter sido feito num prazo menor do que a necessidade metabólica, pode realmente não surtir o efeito desejado e a gente tem que evoluir para uma investigação para outros alérgenos alimentares que possam alterar esse metabolismo. Então, sempre investigando o que a alimentação está levando para dentro desse organismo para que ele funcione. Então, não existe uma dieta, existe uma abordagem nutricional dentro da nutrição e do autismo, tá? Como é que a gente faz essa abordagem nutricional? Primeiro, a gente avalia de cara deficiências nutricionais, porque a gente sabe que hoje
a maioria das crianças não conseguem atingir as necessidades nutricionais recomendadas, né? E você imagine crianças autistas que têm processos sensoriais muito presentes, né, como a seletividade alimentar, e isso está correlacionado a deficiências nutricionais. Uma criança que tem uma seletividade alimentar acentuada, ela com certeza não está conseguindo consumir as necessidades diárias de vitaminas e minerais que ela precisa. E isso tem que ser avaliado pelo profissional nutricionista através de exames laboratoriais, através de avaliação clínica, através de avaliação antropométrica. Então, o profissional nutricionista é capacitado para fazer essa avaliação das deficiências nutricionais. Identificando essas deficiências nutricionais, a gente vai entender como é essa modulação intestinal. As pessoas questionam um pouco sobre modulação intestinal, nada mais é do que tratar esse intestino, tratar essa parede intestinal, manter essa parede íntegra, levar micro-organismos e alimentar micro-organismos que não destruam essa barreira de defesa que a gente tem no intestino, e sim equilibrem e produzam metabólitos que vão beneficiar essa defesa, e não metabólitos que vão prejudicar essa defesa, também causando algum tipo de intoxicação endógena. Então, a gente vive em simbiose com esses micro-organismos, mas eles precisam estar equilibrados. Eles não podem ser nem muito ruins e tendo que ser, a maioria, metabólitos e micro-organismos bons e que causem um equilíbrio dentro dessa microbiota intestinal. No autismo, também está caracterizado bastante as sensibilidades alimentares. A gente sabe que eles têm, que está muito ligado também à permeabilidade intestinal, mas eles têm uma sensibilidade alimentar grande, eles reagem a determinados alimentos, eles têm uma predisposição à inflamação intestinal, que vai permitir essa passagem dessas proteínas alérgicas. Então, a gente tem que trabalhar e identificar essas sensibilidades alimentares para atuar nesse plano alimentar, trabalhando com outros itens que não sejam essas proteínas que causem essas alterações. As intoxicações alimentares, que a gente sabe que hoje a gente vive num mundo muito tóxico, e avaliar quais são essas alterações metabólicas através da avaliação clínica. A gente vê crianças no consultório com distensão abdominal, com alterações de fluxo intestinal grandes, alterações de fezes, né? A gente hoje vê muita constipação intestinal. Então, tudo isso a alimentação trabalha. Então, a alimentação tem que identificar quais são essas alterações metabólicas para poder definir o protocolo que vai ser seguido. Então, a abordagem nutricional é identificar e minimizar esses gatilhos inflamatórios através da alimentação e do ambiente, ok? Então, um quadro resumindo aqui, nós trabalhamos com a redução da inflamação intestinal, que pode ter como consequência uma inflamação cerebral. A gente reduz essa carga tóxica, tá? A gente equilibra a microbiota intestinal e a gente melhora a digestão e absorção desses nutrientes, que é fundamental para que todo esse metabolismo funcione. Então, com relação a isso, a gente hoje estuda muito qual a influência desse ambiente dentro desse metabolismo. E a gente sabe que a epigenética tem uma influência grande no autismo e está sendo muito pesquisado, acho que esse artigo é de 2018 também, que essa carga epigenética e a carga genética interagem e podem comprometer esse neurodesenvolvimento, a imunidade, o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial, e eles fazem essa correlação com o autismo. Então, saber que esse ambiente influencia já nos dá que não é só genético, né? Não é só essa manifestação do gene, a gente sabe que a gente tem que fazer o que a gente pode controlar, né? E a gente pode sim influenciar nesse ambiente para que esse metabolismo não seja tão alterado.
Aqui eu trouxe 2 estudos para vocês com relação à constatação de que esses distúrbios gastrointestinais, que é a área que nós vamos mais trabalhar, que estão mais presentes no dia a dia do nosso consultório, que são os distúrbios gastrointestinais. Então, esse estudo aqui é de 2014, mas eu trouxe um de 2019 mais na frente. Essa aqui é uma meta-análise, e esses resultados indicaram a maior prevalência desses distúrbios gastrointestinais em crianças em comparação ao grupo controle. Então, tem sim essas alterações, e é aí, principalmente, que a nutrição atua. Esse aqui é de 2019, né? E eles fizeram a identificação de alimentos que desencadeadores das modificações, e que é um processo gradual. E ele pode ser diferente de um indivíduo para o outro, né? Então, o que esse estudo aqui contempla? Que precisa-se estudar mais qual a influência da alimentação nesse metabolismo específico da síndrome de Down. Isso significa, o que acontece é que, de uns 10 anos para cá, é que esses estudos estão, quanto mais a incidência aumenta, maior é a necessidade de mais estudos para intervenções dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente vai encontrar muitos estudos inconclusivos. A gente vai encontrar muitos estudos que dizem que ainda não tem nenhuma efetividade por vários vieses de metodologia. E então a gente precisa saber e também fazer a parte principal da nutrição, que é correlacionar com a avaliação clínica, né? A clínica é soberana. Você não pode dizer para uma criança que a dieta não funciona e a criança com distensão abdominal, prisão de ventre, refluxo. Não pode dizer para essa criança que tem o transtorno do espectro autista com todas essas manifestações clínicas de que não tem necessidade de fazer nenhum tipo de dieta dentro do autismo. Essa visão, ela está equivocada. Nós, sim, precisamos avaliar a ingestão alimentar e como essa ingestão alimentar interfere nesse metabolismo do autismo. As manifestações mais presentes, né, os sinais diretos dessa manifestação dos distúrbios gastrointestinais, diarreia, constipação, má digestão, distensão abdominal, cólica, dor. Muitas crianças manifestam a dor através de comportamentos de autoagressão, né? Então, a gente vê que a mãe de sono, a criança não consegue dormir porque ela está sentindo dor. Então, da onde vem essa dor? Vamos investigar essa dor. Vamos investigar se não é nenhum distúrbio de dor abdominal, distúrbio de digestão. Então, vamos avaliar essas fezes, ver como é que está a digestão dos macro e micronutrientes, se apresenta algum tipo de inflamação através dos exames de fezes. Essa investigação tem que ser feita. E o profissional nutricionista faz essa investigação para poder direcionar o seu plano alimentar. Quais os alimentos realmente ele vai introduzir dentro daquele metabolismo que precisa. Os sinais indiretos são hiperatividade, irritabilidade, autoagressão. Você imagina crianças, a gente sabe, tem casos que relatam que as crianças batem com a cabeça na parede, que a mãe tem que botar um capacete para ela não bater com a cabeça na parede. Também muito correlacionada à sensibilidade, à falta de não sentem dor muitas vezes. Então, todo esse metabolismo alterado precisa ser investigado. E a nutrição, sim, dá esse subsídio de nutrientes e cofatores para que isso seja amenizado, tá? Falta de atenção, vício em carboidrato e o grande vilão do autismo também, que é a seletividade alimentar, que a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, por que iniciar com a restrição do glúten e do leite? Do leite, eu devia ter posto aqui caseína, né? A caseína está presente no leite e laticínios. Muitas mães também identificam isso erradamente. Vou tirar o leite, mas deixo o queijo, deixo o iogurte, deixo tudo. Então, ele precisa ser acompanhado por um profissional nutricionista para mostrar onde existe a caseína. Não é só a caseína, é o caseinato, para ensinar essa família a ler os rótulos e saber que aquilo ali está presente e evitar
para ver a melhora desse metabolismo. Então, muitas nutricionistas também ainda vejo hoje, não é a alergia à lactose. A lactose é o açúcar do leite, tá? Então, a enzima lactase que não consegue digerir o açúcar, ela está no topo da mucosa intestinal. Então, quando essa mucosa intestinal está fragilizada ou destruída, ela não consegue produzir essa enzima. Então, dentro do autismo, a intolerância à lactose é uma consequência dessa alteração de microbiota intestinal. Mas a alergia ao leite de vaca, a caseína do leite, é que é o grande vilão dentro do autismo, porque ele está correlacionado à inflamação intestinal, à destruição de barreira, a cascatas de citocinas inflamatórias e também aos efeitos opioides de dependência da caseína, da caseomorfina e da gluteomorfina, que causam dependência para esse tipo de alimento. Então, por que começar? A gente sempre começa com uma dieta hipoalergênica, né? Tirando esses alimentos que causam esse tipo de manifestação alérgica para a avaliação, né, para posterior investigação. Tá? Então, a gente retira por causa dessas alergias, essas manifestações, né, que podem ser imediatas ou podem ser a longo prazo, a gente identifica muito mais pelas manifestações clínicas do que por exames de sangue, né, exames diagnósticos. Elas têm uma grande resposta inflamatória intestinal e extraintestinal. A gente sabe que hoje existe um grupo grande de sensibilidade ao trigo que não é celíaco, então tem várias pesquisas que direcionam isso, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o glúten na frente. Aumento da permeabilidade intestinal através da via da zonulina, né, onde o glúten atua diretamente, a gente vai ver um pouquinho, e dos opioides, como eu falei, da caseomorfina e da gluteomorfina. Agora, uma pergunta que eu deixei aqui no final, porque eu acho que toda palestra tem que fazer a gente pensar. Existe algum prejuízo nutricional com a retirada dessas proteínas? Não. Então, a gente não está retirando essas proteínas e que vai causar algum tipo de prejuízo nutricional naquele paciente. A gente sabe que a nutrição pode ser adequada com uma variedade de alimentos muito grande. Então, muitas famílias ficam pensando se a necessidade de cálcio vai ser atendida, por que meu filho não vai beber mais o leite, isso vai deixar ele desnutrido. Desnutrido ele estaria se não estivesse comendo comida de verdade, só comendo produtos alimentícios. Né? Agora, retirar esses alimentos não causa nenhum tipo de prejuízo nutricional. E sim, é um protocolo que deve ser implementado, avaliado e sequencialmente investigado para ver se aquele protocolo realmente está trazendo benefícios de qualidade de vida para aquele indivíduo. Né? Aqui falando sobre a sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Que é um termo usado para descrever indivíduos que não são afetados pela doença celíaca, não são diagnosticados com a doença celíaca, mas com a ingestão do glúten, eles continuam apresentando sintomas intestinais e extraintestinais relacionados ao glúten. Como não tem um exame para diagnosticar essa sensibilidade, ela é feita através da exclusão e posterior reinserção dessa proteína para ver as manifestações clínicas desse processo. Então, é sempre bom ficar atento, porque muitas vezes não aparece nos exames, mas aparece nas manifestações clínicas. E sim, nós temos que estipular protocolos para avaliar realmente esse metabolismo. Aqui fala um pouco mais dessa, porque eu estou botando a referência sempre dos estudos no final do slide, tá? Então, aqui os sintomas gastrointestinais são dor abdominal, distensão, diarreia, e os sintomas extraintestinais,
que muitas vezes são correlacionados ao autismo, como se a pessoa com autismo tivesse que ter obrigatoriamente todos esses sintomas. Ah, não, ele está sentindo isso porque ele é autista. Ah, ele está com prisão de ventre porque ele é autista. Ah, ele está batendo a cabeça na parede porque ele é autista. Não, a gente precisa investigar o que está acontecendo nesse metabolismo. Muitas vezes estão ligados, sim, a esses distúrbios gastrointestinais, a essas alterações metabólicas e tentar definir protocolos para melhorar isso. Né? Então, alterações de comportamento é tensão, depressão, cefaleia, dores musculares, né? São biomarcadores que ainda não precisam ser ainda validados, né? E o diagnóstico é realizado por exclusão e reintrodução. Aqui eu botei essa proteína, essas partes citotóxicas da proteína do glúten, que é esse colar de pérolas, tem partes que são tóxicas e não são desmembradas em peptídeos. Então, a gente precisa entender esse metabolismo do glúten para fazer a correlação dentro do nosso protocolo. Que essas frações citotóxicas, elas aumentam a permeabilidade intestinal, elas interferem diretamente nas junções do intestino, deixando o nosso intestino permeável para vários tipos de metabólicos tóxicos. A nossa defesa fica fragilizada. Então, não passam só as proteínas alérgenas, passam também metabólitos tóxicos de fungos, passam outros itens que possam causar uma intoxicação dentro desse metabolismo, dentro desse organismo. Tá? Aqui mais um exemplo dessa alteração de permeabilidade intestinal, né? Que essa proteína, a zonulina, ela é capaz de se restabelecer. Então, quando a gente retira essa proteína, esse organismo tem a capacidade de refazer essas junções e manter esse equilíbrio de defesa na nossa parede intestinal. Então, por isso é importante identificar e retirar caso seja necessário. Esses dois vídeos aqui eu trouxe para vocês, vamos ver se eles vão funcionar, acho que sim, é muito explicativo e eu sempre boto isso nas minhas aulas, para vocês entenderem como funciona uma barreira íntegra e como funciona uma barreira com permeabilidade intestinal. Então, aqui a gente vai ver essa barreira... Deixa eu ver se está aqui. Essa barreira íntegra, as moléculas, elas passam as moléculas menores, ela faz uma triagem dessas moléculas que vão ser absorvidas, só realmente o que for necessário ser absorvido vai passar por essa mucosa íntegra. Então, aqui exemplifica, é bem didático e às vezes eu mostro até para as famílias para mostrar como é importante que essa mucosa intestinal esteja íntegra para que não deixe passar essas proteínas alergênicas e esses metabólitos tóxicos. Aqui embaixo a gente já vê uma mucosa permeável, uma mucosa alterada, uma mucosa com as junções fragilizadas que deixa passar essas moléculas maiores para dentro do nosso organismo, né? Fora a perda de defesa daqui das nossas células, dos nossos enterócitos. Então, acho que fica bem didático para vocês entenderem como funciona esse metabolismo da parede intestinal. Aqui a gente tem muitos estudos hoje que falam sobre o eixo intestino-cérebro, já está bem consolidado. Então, a gente sabe que, passando pelaquela barreira intestinal, essas proteínas, através do nervo vago, alteram, se ligam aos receptores opioides do cérebro, causando muitas vezes dependência. Então, na prática clínica, o que eu vejo? Crianças que só consomem leite. Crianças que consomem glúten de manhã, na colação, no almoço, no lanche e no jantar. Então, criam uma dependência dessa proteína por causa desse efeito opioide, por causa desse efeito de dependência dessas proteínas, porque são efeitos que dão prazer. Então, a criança fica realmente ligada a essas proteínas para sentir uma satisfação. Porque a alimentação também, a gente sabe que não é
só levar os nutrientes. A alimentação, ela leva todo um contexto social, um contexto familiar, um contexto de felicidade, né? A gente não pode olhar a alimentação visando só levar os nutrientes. Então, ter essa sensação de prazer na hora da alimentação também é importante a gente avaliar e por que essa dependência dessas proteínas está acontecendo. Tá? Aqui falando sobre o eixo intestino-microbiota, eu sempre boto o estudo com relação ao autismo. A gente sabe que esse eixo influencia direto muitos outros mecanismos do nosso corpo, mas os estudos fazem correlação especificamente com o autismo. Tá? A gente sabe que, embora vários fatores possam influenciar esse microbioma, essa interconectividade do sistema nervoso central e entérico pode afetar tanto a manifestação comportamental como a manifestação dos sintomas gastrointestinais. É uma via de mão dupla também. Então, a gente sabe que quando a gente fica nervoso, a gente tem alteração intestinal, quando a gente tem medo, a gente tem alteração intestinal. Então, esse eixo intestino-cérebro é um eixo muito estudado dentro do autismo e a gente cada vez mais comprova essa ligação e como ela pode influenciar dentro do comportamento do autista. Aqui mais um estudo que faz essa correlação, né, que influencia esse desenvolvimento e esse comportamento cerebral e sobre esse eixo intestino-cérebro dentro do autismo. E qual a importância da gente fazer protocolos que deixem essa microbiota íntegra, com a sua parede intestinal íntegra e com o seu sistema de defesa funcionando bem. Não só para o sistema de defesa, como para a absorção dos nutrientes necessários para o metabolismo. A gente vê muitas crianças fazendo uma suplementação muito grande e o sistema de evacuação completamente alterado. Então, você faz uma suplementação cara e está com processo de diarreia. Essa criança está absorvendo alguma coisa? Será que todos aqueles suplementos que são feitos para complementar a alimentação estão chegando ao objetivo, estão chegando na célula para fazer efetivamente o que ele se predispõe? Então, isso tudo tem que ser muito avaliado, porque o primeiro passo que a gente vai fazer antes da suplementação é organizar esse organismo para absorver esta suplementação. Tá? A gente fala muito do ômega 3 e tudo, realmente não adianta a gente trabalhar com ômega 3 num intestino desequilibrado, que esse ômega 3 não vai ser absorvido de maneira adequada. Então, eu deixei esse quadrinho aqui porque o que as pessoas esperam da comprovação científica? É que no final do estudo científico diga, o consenso diga, é necessário utilizar a dieta para o autismo? Eu acho que o consenso deve ser, sim, é necessário, mediante a todos esses estudos que fazem correlação aos distúrbios gastrointestinais, às hipersensibilidades alimentares, precisam ser investigadas porque as manifestações clínicas são muito acentuadas. Então, as comprovações clínicas são dessas alterações que, consequentemente, vão influenciar diretamente no que você vai prescrever e orientar com relação à alimentação. Então, a comprovação científica é bem relativo com relação à fonte desses estudos, o tempo do estudo e como a gente pode avaliar essa comprovação científica. Aqui eu fiz um apanhado de estudos que tem com relação à exclusão ou dietas que foram feitas, principalmente as de glúten e caseína, né? E a gente vê, sim, que tem realmente melhorias, mas os estudos sempre concluem que tem que estudar mais para se definir um protocolo baseado na exclusão dessas duas proteínas.
Aqui, como eu já falei sobre as evidências científicas, né, o tempo que é necessário, como você separa a alimentação de todas as outras intervenções que são realizadas dentro desse paciente, né, quais são as metodologias utilizadas, o que realmente vai ser estudado, qual o número de pessoas vão ser pesquisadas. Então, tem toda uma influência para trabalhar em pesquisa e alimentação, principalmente nesse grupo, que muitas vezes acabam não consolidando alguns protocolos. Esse aqui foi uma proposta de tratamento integral, de um guia de alimentar da nutrição funcional, onde a gente tem uma visão, foi feita essa proposta em 2013, para a gente avaliar tudo isso que a gente está conversando até agora, né? Avaliar todos esses metabolismos e determinar protocolos que atuem diretamente nessas manifestações clínicas desse metabolismo alterado. Vale a pena também vocês verem esse guia alimentar, essa proposta de guia alimentar, que é importante deixar claro isso, que dá uma visão geral realmente de como atuar dentro dessa área, que itens investigar e como podem efetivamente a gente construir protocolos em cima desse guia para a atuação do nutricionista. A gente também trabalha com a retirada de soja e milho, que também são proteínas alergênicas e são influenciadas por uma série de itens, como são difíceis de digestão, têm um alto potencial alergênico, eles têm fito-hormônios, no caso da soja, que alteram a função tireoidiana, a utilização de muitos pesticidas nessas plantações também tem estudos que correlacionam o autismo com isso, também tem efeito opioide. Com relação ao milho, ele também tem um potencial alergênico grande, a gente sabe que hoje as micotoxinas estão muito presentes nos grãos, né? E a gente também já tem estudos que correlacionam as micotoxinas com alterações de comportamento, alterações cerebrais, né? São muito utilizados também nas plantações herbicidas, são geneticamente modificados, a gente ainda precisa de mais estudos para ver quais serão as consequências dessa modificação genética, né, desses transgênicos. Então, isso tudo, dentro desse protocolo, a gente também retira essas proteínas e faz a avaliação. Ah, Luciana, tem que tirar tudo no primeiro momento? Não, o profissional vai ter a sua conduta de acordo com aquela família que estiver na sua frente. A gente em primeiro lugar, não retirar o glúten de cara. A gente precisa avaliar aquela família, a gente precisa avaliar a doença celíaca, descartar a doença celíaca nesse primeiro momento, tá? Porque o exame de sangue não vai diagnosticar a doença celíaca se não tiver em consumo de glúten. Então, tudo dentro de um protocolo, de acordo com aquela família, a gente tira essas proteínas alergênicas de acordo com o que aquela família apresentar dentro do consultório. Tá? E aqui, para a gente conversar sobre isso, que muita gente fala, o que meu filho vai comer se eu tirar o leite? O que meu filho vai comer se eu tirar o glúten? Nós temos hoje uma grande variedade, graças a Deus, de produtos mais práticos para essas famílias, mas a gente também pode e deve trabalhar com o alimento, aprender novas formas de apresentação dos alimentos, conhecer novos grupos alimentares, e ensinar essa família sobre esses grupos alimentares, sobre essas técnicas dietéticas. O nutricionista tem que aprender, saber fazer sobre técnicas dietéticas, técnicas de conservação, técnicas de cocção. Isso é muito importante. Não está distanciado da atuação clínica. Muitos nutricionistas acham que a técnica dietética está correlacionada muitas vezes à atuação da nutricionista em restaurantes comunitários restaurantes industriais, e, enfim, na cozinha industrial. E, na verdade, a técnica dietética, ela é a base da nutrição. Como a gente sabe que aquele nutriente, as perdas que ele vai ter, como congelar, como confeccionar, qual a quantidade de nutriente em cada alimento. Então, a gente precisa saber dessas técnicas dietéticas para passar toda essa segurança para o nosso paciente. E não só o plano alimentar se for necessário, a suplementação. A gente tem que ensinar também essas técnicas dietéticas que facilitem a vida
dessa família para a implementação de determinados protocolos que são realmente um pouco mais difíceis. Não é fácil, mas é completamente possível. Tá? E a gente vê, sim, dentro da nossa prática clínica, uma melhora muito grande. Então, o que a gente precisa avaliar dentro desses resultados iniciais? A gente fez um protocolo inicial, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar se melhorou os sintomas gastrointestinais. Normalmente, esses resultados vão aparecendo, tá? Com essa melhora do quadro gastrointestinal, essa melhora da microbiota intestinal. A gente tem essas melhoras dos sintomas, a gente tem maior contato visual, a gente tem uma melhora no comportamento, na atenção, foco, na linguagem, na qualidade do sono, na imunidade, né? Então, nas alterações sensoriais, a gente sabe que isso tem uma melhora grande, muitas vezes atua diretamente na seletividade alimentar, como eu falei, do efeito opioide. Então, quando a gente tira esse efeito opioide, a criança já começa a ter um olhar diferente para outro tipo de alimento. Então, aqui, quando a gente pensa, é só isso, é só tirar esse primeiro protocolo, não. A nutrição, ela tem que ser sequencial. Ela tem que avaliar esse organismo e como esse organismo vai se manifestando. Muitas vezes, a gente precisa fazer um acompanhamento mensal no início desse protocolo, para a gente ver e apoiar essa família nessas mudanças. Então, como a gente vai, no atendimento sequencial, o que a gente vai fazer? Vai avaliar os exames que a gente pediu na primeira consulta, né? Vai avaliar se teve melhora da seletividade alimentar, vai avaliar se a família abraçou essa causa, né? A gente vai avaliar esses exames laboratoriais e ver essas alterações e as deficiências nutricionais. Então, a gente vai, através desse segundo atendimento, nesse atendimento sequencial, avaliar e investigar se esse metabolismo ficou adequado. Muitas crianças fazem esse protocolo no início e eles têm uma melhora muito consistente. Então, a gente dá sequência a esse protocolo e continua avaliando, só que num tempo maior. Então, passamos por essa primeira etapa, aí você me pergunta, Luciana, só tem esse protocolo para o autismo, tirar as proteínas alergênicas? Não, tem muitos protocolos que, dependendo da manifestação clínica daquele paciente, a gente pode avaliar. Então, quais são as dietas no autismo? Dieta me lembra muito restrição, me lembra uma coisa pesada, é como se a pessoa tivesse que fazer aquilo para o resto da vida, eu estou em dieta, eu estou presa a esse tipo de alimentação. Não, o que a gente tem que consolidar é a educação nutricional, a abordagem nutricional mais ampla, e a gente, através desses protocolos que foram criados, a gente identifica a necessidade daquela família. Como, por exemplo, crianças com manifestações de síndrome fúngica, crianças com vícios em carboidratos, crianças com inflamações intestinais diagnosticadas em exames. Então, a gente pode fazer crianças que não se dão bem com os FODMAPs, continuam apresentando manifestações clínicas mesmo depois da retirada de proteínas alergênicas. Então, a gente tem os oxalatos, que hoje a gente sabe que também estão muito presentes dentro do autismo. Então, a gente, através da alimentação, a gente vai retirar, incluir, trabalhar e fazer todo esse protocolo. Então, são várias abordagens nutricionais que muitos grupos dão nomes e os nomes são bastante comerciais e bastante impactantes, mas no fundo, a base da nutrição é levar alimentos de boa qualidade, retirar os ruins e levar alimentação, comida de verdade para esse metabolismo funcionar bem. Todos esses trabalham exatamente com essa mesma visão. Melhorar a absorção intestinal, melhorar essa defesa intestinal e retirar esses alimentos que provavelmente estão causando alteração nesse metabolismo. Esse estudo aqui é aquele estudo que a gente viu lá na frente, né, que fez a correlação não só da dieta sem glúten e sem leite, sem caseína, e ela fez a sem glúten sem caseína, ela avaliou as dietas cetogênicas, com a ingestão de curcumina, melhorando o estresse oxidativo, com os probióticos, com alimentos fermentados. Então, todas elas tiveram o seu papel dentro de um metabolismo específico de algum indivíduo. Então, realmente é para se levar em consideração todas essas abordagens dentro do transtorno do espectro autista.
Quando eu comecei a atender, eu tinha muita dificuldade assim, de entender o sequenciamento e qual dieta utilizar, ou qual protocolo utilizar. Então, eu resolvi trazer esses protocolos ou essas dietas para vocês saberem que existem sim protocolos diferentes que não sejam sem glúten, sem leite, e que sim são utilizados dentro do transtorno do espectro autista. Tá? Então, quando a gente trabalha com os amidos e açúcares, a retirada deles, então tem essas 4 dietas, as antifúngicas, carboidrato específico, né? A paleolítica, a cetogênica. Então, a gente tira esses amidos, esses açúcares, para que essa mucosa intestinal trabalhe de maneira adequada. Então, como é que a gente trabalha a dieta antifúngica? Eu trouxe só alguns resumos, que são só 40 minutos, senão eu não consigo falar tudo. Mas a dieta antifúngica, esse aumento de fungo é muito, inclusive, difícil de tratar, né? Precisa do médico para tratar isso com um profissional nutricionista. A gente sabe que essa equipe multidisciplinar é muito importante, mas está correlacionado, sim, aos protocolos alimentares, como baixo consumo de fibras, proteínas de difícil digestão que alteram a microbiota. Tudo isso faz com que aqueles fungos se multipliquem, né? E criem colônias dentro do nosso intestino, e esses fungos têm metabólitos tóxicos que também vão alterar essa função intestinal. Né? Então, os fungos fazem parte da nossa microbiota, mas exageradamente eles sim criam transtornos tóxicos para o nosso organismo. E geralmente as crianças têm um vício em carboidrato. Né? Então, quando a gente vê essas manifestações, aqui diz o seguinte: a criança fez a dieta sem glúten e sem leite e continua com as manifestações gastrointestinais. Será que não é fungo? A gente tem que investigar, né? Então, tem diarreia, tem assadura anal, continua com distensão abdominal. Aí a pessoa fala, mas eu tirei o glúten e o leite e não melhorou. Não, tirou por um motivo, com relação à barreira intestinal, e agora a gente vai trabalhar retirar o açúcar por outro motivo. Então, é uma sequência do tratamento dentro do autismo. Eles influenciam tanto o nosso metabolismo que quando você para de dar o substrato dos fungos, que são os açúcares, eles morrem, e essa morte dos fungos causa uma toxicidade. Então, os metabólitos tóxicos com o rompimento celular, com a morte celular dos fungos, causam uma intoxicação. Então, eles muitas vezes, quando a gente retira os açúcares daquela criança, ela tem uma reação pior do que se estivesse comendo 1 quilo de açúcar. Mas é nesse primeiro momento onde essa morte dos fungos causa toda essa alteração. Então, isso a nutricionista precisa estar ciente para poder avisar a família que realmente, quando fizer a exclusão, se faz a exclusão, Jamília, já estou na hora de terminar? Me dá um toque aí, tá? Já estou terminando. Então, avisar essa família que algumas reações não são devido à dieta, são devidos ao metabolismo que está alterado por causa da exclusão desse substrato. Aqui sobre a dieta do carboidrato específico, que trabalha só com os monossacarídeos, também é uma variação da dieta, a gente precisa avaliar como é que está esse metabolismo intestinal. A dieta cetogênica, que a gente sabe que muitas crianças com autismo têm correlação com epilepsia e com outras comorbidades, então a dieta cetogênica é uma ferramenta também da nutrição para trabalhar. Com as dietas de eliminação, a gente pensa que é só determinados alimentos que fazem alteração. Não, a gente tem os fenóis, as aminas, os oxalatos, que podem influenciar também nesse metabolismo, né? Que são as hipersensibilidades alimentares, que também causam alterações de comportamento, né? Crises, choros frequentes, constipação. Então, como fazer uma correlação de qual protocolo utilizar se os sintomas são realmente muito parecidos? Investigação. Exclusão, inclusão, dietas de rotação, que a gente vai ver aqui. A gente vai ver quais são os alimentos que realmente estão causando essa hipersensibilidade. A gente pode, com a dieta de rotação, a gente pode reduzir a exposição, melhorar a tolerância. Tem dietas de rotação de 4 a 7 dias. Eliminar esses fenóis e esses salicilatos, a gente precisa ver se a criança está reagindo a esses fenóis que muitas vezes estão em alimentos maravilhosos, como a maçã,
Então, a criança, às vezes, está comendo a maçã e está reagindo, e a gente fica se perguntando por que ela está reagindo se ela está comendo um alimento bom, natural e de boa fonte, mas é por causa desses componentes que tem dentro da maçã que podem causar essas alterações. Por isso é importante, e é o papel da nutricionista saber quais são os componentes desses alimentos que podem causar esse tipo de alteração. Aqui, os alimentos que mais contêm isso, às vezes são os alimentos que a criança gosta muito, uva, laranja, melancia, e a gente tem que tirar, e a gente só vai fazer isso com um questionário alimentar, com esse retorno da família ao consultório para a gente poder identificar. Por isso que eu falo que a nutrição é um atendimento sequencial. É a dieta de Feingold que faz essa correlação desses corantes muito utilizados, as crianças consomem demais. Tem corante, flavorizante em tudo no nosso dia a dia, e isso pode influenciar diretamente nesse metabolismo e nesse comportamento, tanto no autismo como no TDAH, tá? As dietas de baixo oxalato, são alimentos também teoricamente naturais, mas podem estar o autismo, dentro do quadro do autismo, podem estar apresentando algum tipo de sensibilidade. O cozimento reduz o oxalato, então é importante saber técnica dietética para trabalhar com essas famílias. Também das aminas bioativas que desencadeiam uma reação histamínica. Então, às vezes a criança está comendo banana e está reagindo, e a gente vai ter que investigar, porque ela também tem uma amina bioativa que pode desencadear algum tipo de sensibilidade. Então, para vocês verem aqui, como é importante conhecer os alimentos, a composição nutricional, para a gente saber e investigar e fazer a correlação do que realmente está alterando o metabolismo daquela criança, porque eles realmente têm uma tendência à hipersensibilidade alimentar. Aqui eu fiz um resuminho da suplementação inicial, a gente avalia principalmente vitamina D, vitamina A. Eu gosto de trabalhar com probiótico, mas com um pool menor no início, para a gente avaliar, porque muitas vezes a gente trabalha com probiótico e está tão desorganizada a microbiota intestinal que o probiótico acaba interferindo diretamente nesse metabolismo, então a gente precisa organizar com comida primeiro, para depois pensar nos probióticos, né? A gente vê essas enzimas digestivas, primeiro trabalhar com as enzimas alimentares, como a papaína, do mamão, abacaxi, trabalhar com elas primeiro para facilitar essa digestão, né? A inserção das gorduras boas. Num segundo momento, a gente trabalha principalmente com o complexo B, porque o complexo B atua diretamente no ciclo de metilação, né? E isso é muito importante para as crianças. Muitas crianças com seletividade alimentar têm muita deficiência nutricional porque não comem nada. Então, a suplementação, ela pode ser uma ferramenta muito importante no processo de seletividade alimentar, porque sem os nutrientes necessários o metabolismo não funciona, piora a seletividade alimentar. Tá? Vitamina ômega 3, vitamina B12 e ácido fólico para o ciclo da metilação. E para a gente encerrar, a gente fala muito de alimentação, tudo ok, mas eles têm uma característica que muitas vezes impede da nutricionista trabalhar com a sua ferramenta principal, que é a comida. Então, tem crianças que só comem 2, 3 alimentos, tem crianças que só comem alimentos brancos ou alimentos vermelhos, ou tem a tendência ao vício pelo efeito opioide do leite e do glúten. Então, todas essas avaliações, você chega num primeiro momento, chega uma criança com seletividade alimentar no seu consultório, você tem que estabelecer estratégias para aumentar essa ingestão alimentar e muitas vezes com suporte da suplementação. Tem pesquisas que fazem essa correlação que 78% ou 90% das crianças com TEA vão apresentar algum tipo de seletividade alimentar. Tá? Então, a nutricionista precisa entender esses processos sensoriais, entender que não é fácil no primeiro momento tentar incluir alimentos e sim, muitas vezes trabalhar com alimentos que a criança já consome para poder ir sensibilizando. Então, é um sistema muito complexo. E uma outra coisa que eu queria falar aqui, que nem tudo da seletividade alimentar é comportamental. Muitas vezes a criança fazem muita correlação ao comportamento e a parte sensorial com a seletividade alimentar. E
a primeira coisa que a gente tem que descartar é uma causa orgânica. Às vezes a criança está com inflamação, com esofagite, e ela não fala, então quando ela come, dói. Então, descartar as causas orgânicas dentro da seletividade alimentar é o primeiro passo. Depois a gente vai descartar as habilidades motoras e orais, depois a gente vai falar sobre a parte sensorial, né? E lá depois a gente vai avaliar o comportamento. Lógico que o comportamento influencia. Criança autista é criança. Não é porque ela é autista que ela não vai ter comportamento de criança daquela determinada faixa etária. Mas a gente precisa avaliar, descartar primeiro essas causas iniciais para poder trabalhar no comportamento daquela criança. E também avaliar essa ingestão nutricional, que é o nosso objetivo. Então, aqui tem algumas sugestões de inclusão. A gente precisa realmente fazer alimentos que contenham mais nutrientes, alimentos mais compostos, para poder levar mais nutrientes para dentro desse organismo. E para fechar a palestra aqui, é muito importante que a nutricionista, cada um no seu quadrado. A nutrição é a base desse tratamento, porque o metabolismo alterado não vai funcionar bem. Então, através da nutrição, a gente pode equilibrar esse metabolismo, mas a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com a seletividade alimentar e com o autismo como um todo. O médico, o fonoaudiólogo, a nutricionista, o terapeuta ocupacional e, principalmente, eu já incluo a família nesse grupo multidisciplinar, porque sem família, sem o apoio familiar, todo o nosso protocolo não tem sucesso. Porque nós trabalhamos com comida, com ingestão alimentar. Então, a gente depende que aquela pessoa faça aquela ingestão alimentar de forma contínua, de forma gradual, de forma processual. E nós não trabalhamos com remédios pontuais em horários definidos. Nós trabalhamos com manutenção do metabolismo através da alimentação. Então, a família é a chave do sucesso do protocolo nutricional dentro do autismo. Muito obrigada, falei demais, estou até com sede. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Quem quiser anotar aí, gente, o Instagram da Luciana, o e-mail, enfim. Anotem, aproveitem. E aí, depois, se você quiser parar de compartilhar, Lu, para abrir a tela aí para todo mundo. Eu queria dizer que eu sempre ajudo os nutricionistas dentro do possível, com informações, com material. Eu sempre gosto, porque quanto mais a gente consolida a atuação do nutricionista dentro dessa área, melhor para todas nós. Compartilhar conhecimento é a chave do estabelecimento da nossa conduta, do nosso profissionalismo. Tenham isso em mente. Então, caso vocês queiram algum tipo de informação, eu sou completamente disposta a ajudar e compartilhar conhecimento com vocês. Obrigada, Lu, muito obrigada mesmo. Acho que daria só uma semana de nutrição só sobre nutrição e autismo, né? É muita informação. É muito pouco. Pois é. E assim, né, gente, é muito bacana. Eu tava pensando assim, na minha época de formação, a gente nem falava sobre isso, né? Como a nutrição evoluiu ao longo dos últimos anos e como a gente pode realmente colaborar com dados muito práticos mesmo, como você vê melhora na prática. Então, assim, quero te agradecer, porque eu acho que é uma partilha de conhecimento muito importante. E isso que você falou, eu concordo plenamente, né? Ninguém aqui é concorrente, somos colegas e precisamos nos ajudar. Então, assim, isso é muito bacana. É uma temática nova, mais recente, mas, assim, acho que quanto mais a gente partilha conhecimento, mais a gente se fortalece como profissão e como classe mesmo. Afinal de contas, gente, a Semana da Nutrição é para comemorar o Dia do Nutricionista, que é segunda-feira, né? Que é o nosso dia para isso, que a gente está aqui também. E aí, assim, quero te agradecer muito, Lu, de verdade. Acho que realmente foi muito esclarecedor. A gente tem várias perguntas aí no chat. Eu que sou de materno infantil, eu fico apaixonada por essas palestras. E o pessoal do diretório, então, vai, enfim, né, gerenciar. Talvez, gente, a gente não consiga responder todas as perguntas.
Então, assim, a gente filtrou algumas perguntas que a gente considerou, algumas você foi respondendo ao longo do tempo, tá, Lu? Mas, de qualquer maneira, se alguém quiser alguma coisa mais individual, a Luciana já se mostrou aí aberta a depois ter uma conversa mais individual com cada um, tá bom? Então, o pessoal do diretório filtrou aí algumas perguntas que a gente considerou que você ainda não respondeu. Teve muita pergunta, tá, Lu? Que eu acho que é um tema muito abrangente, né? Muito... Se o diretório quiser me encaminhar por e-mail, assim, a gente vê uma maneira de tentar responder. Mas eu acho que, às vezes, uma resposta de agora contempla outras, porque está tudo muito ligado. Verdade. Então, vamos lá. Quem que vai fazer pergunta aí do diretório que a gente deu uma filtrada aqui no chat? É Bárbara, né? Sou eu. Oi, Luciana. Foi ótima a sua palestra. Tiveram várias perguntas aqui no chat. O pessoal ficou bem interessado. E a primeira pergunta que eu acho muito importante foi a pergunta da Fernanda. A Fernanda disse que não entendeu muito bem a relação do glúten e do leite nos pacientes com o transtorno do espectro autistas. Se é porque eles têm uma maior seletividade do que os outros públicos e, sim, por que desses pacientes terem essa maior seletividade. O que acontece, como os estudos correlacionam que os autistas têm quase 80% dos autistas têm algum distúrbio gastrointestinal. Tá? O que são esses distúrbios gastrointestinais? São realmente um processo, podem se manifestar, tem manifestação clínica e tem processos inflamatórios, como principalmente a perda da nossa defesa intestinal, perda dessa barreira intestinal, que eu conversei com vocês, que eu mostrei aquele vídeo para vocês. A nossa barreira intestinal ela tem que estar íntegra. Nós temos um sistema de defesa para que realmente esses metabólitos tóxicos e essas proteínas alergênicas não ultrapassem. O que acontece com o glúten e o leite? O glúten e o leite são proteínas como se fossem um colar de pérolas, tá? E eles são de difícil digestão. Para chegar no intestino, essas pérolas têm que chegar, as pérolas só. Elas não podem chegar ao colar de pérolas lá. Quando essas proteínas não sofrem esse processo de digestão, numa pessoa típica, na verdade, só fomenta a desbiose intestinal, porque as bactérias proteolíticas acabam fermentando muito mais essas proteínas que são mal digeridas. Dentro do autismo, existe, além da alteração da microbiota intestinal, existe um processo inflamatório e um processo de disjunção dessa barreira. Tanto da proteína do leite, um processo inflamatório, e da proteína do glúten, desfazendo essa junção através da via da zonulina, que é uma outra proteína. Então, ele já tem predisposição para que isso aconteça, tá? Então, realmente, nesses casos do autismo, a gente faz essa retirada dessas proteínas para organizar esse intestino, tá? E ver. Só que o que acontece? Como elas não vão deixar de ser essas proteínas e não vão deixar de ter essas partes citotóxicas e não vão deixar de causar esse processo inflamatório, muitas pessoas me perguntam, tem que tirar leite e o glúten para sempre? Sim. Por quê? Primeiro que se você retirar, você não está tirando nutriente. Você não está interferindo diretamente você não está excluindo aquele nutriente que você não possa subsidiar através de outras alimentações. Então, se você retira, melhora, e depois você continua ingerindo, você vai piorar de novo. Então, esse é um processo que ele não cessa com a retirada. Ele melhora com a retirada, tá? Você melhora esse metabolismo, você melhora seu sistema de defesa, você melhora o processo inflamatório, mas se você voltar a ingerir, ele vai causar tudo de novo, porque ele não deixa de ser quem ele é. A proteína, a caseína e o glúten não deixam de ser quem ele é. Só se eles forem porque até brincam que o glúten de Jesus era melhor, com certeza, ele veio se modificando ao longo do tempo e foi transformando com essas partes citotóxicas que a gente não consegue digerir. A gente não tem processo para digestão, enzimas que digerem essas partes citotóxicas e ela realmente causa uma grande inflamação. E aí, Bárbara? Ótimo. Não sei se podemos debater mais. Acho que ficou bem explicadinho, bem claro. Com relação também à desbiose intestinal, né?
tem uma pergunta se a disbiose afeta também na absorção de vitaminas nesses pacientes. Sim, sim. Sim, quando o nosso organismo ele não tá pronto, quando como se fosse, queria fazer uma analogia aqui, mas eu acho que não precisa porque somos todos profissionais. Quando essa mucosa está desequilibrada, essas bactérias ruins, que a disbiose é esse desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. A bactéria ruim, ela tem metabólitos, ela produz metabólitos tóxicos e ela tem na sua membrana um metabólico especificamente, que é o LPS, que ele destrói a membrana intestinal. Então, a disbiose, sim, altera muito a absorção dos nutrientes da coisa. Fora esse desequilíbrio, ele altera todo esse metabolismo de absorção, de defesa e de absorção dos nutrientes. Principalmente porque quanto mais essas bactérias ruins fermentam, mais altera o tempo de transição do bolo fecal, mais altera a fermentação desse bolo fecal, e as bactérias proteolíticas, elas aumentam numa proporção muito grande. E aí é pior, é um ciclo vicioso isso. Uma outra pergunta que nós temos aqui é se é comum chegar no consultório os pacientes autistas anêmicos e desnutridos por conta dessa seletividade alimentar. Sim. Que aparecem muitos casos de desnutrição e anemia. Sim, muitos casos. Eu vejo o que acontece na seletividade alimentar, como a seletividade é um processo, eu sempre utilizo de uma outra ferramenta que é a suplementação para poder dar uma equilibrada nessa ingestão de vitaminas e minerais, porque realmente chegam sem comer quase nada. Então, a seletividade alimentar realmente interfere e eu recebo crianças anêmicas e eu recebo crianças com deficiências nutricionais constatadas, não no primeiro momento, através dos exames laboratoriais. Tá? A nutricionista tem que saber interpretar os exames laboratoriais para identificar esse metabolismo do ferro, principalmente, porque muitas vezes o ferro sérico não dá a real quadro dessa anemia, dessa ingestão de ferro, e o ferro é um mineral importantíssimo para vários metabolismos. Ele é cofator de muitos metabolismos dentro do autismo. Então, sim, eu recebo bastante. Mas nós, como nutricionistas, temos a opção de fazer a suplementação. Estudar como fazer a suplementação é muito importante. Se não sabe fazer suplementação, não faça. Trabalhe com o alimento, tá? E se acha que tem necessidade da suplementação, estude bastante para fazer uma suplementação adequada para o seu paciente. A pergunta que apareceu aqui foi sobre a formação da microbiota da criança, né, do bebê. A pergunta é que o estudo fala que a microbiota do bebê se forma ainda dentro da barriga e não no momento do parto. E correlacionado a essa pergunta, tem a pergunta também de que se a alimentação da mãe pode interferir em casos de autismo, se isso é definido na gestação ou não, se tem alguma influência. O que acontece é que hoje a gente fala muito dos 1000 dias, mas eu acho que tem que ser 1100 dias. A mulher tem que se preparar para engravidar, né, Jamília? A gente conversa muito sobre isso. O que acontece é que as mulheres engravidam muito desequilibradas nutricionalmente. Então, realmente, você não vai passar para... A gente tem estudos que comprovam toda dessa microbiota da mãe e essa microbiota do feto ser alterada ou construída dentro da gestação, né? E isso sim pode influenciar, porque lembra lá no início, quando a gente conversou sobre a genética, a gente não tem que impedir esses gatilhos ambientais de acionar essa genética, esse gene. Eu posso ter o gene do autismo e ele nunca ter sido acionado. Esses gatilhos é que podem
influenciar. Quando a pessoa tem história, aí você vai fazer aquela anamnese muito forte. Quando a pessoa tem história de distúrbios neurológicos na família, quando a gente vê que na gestação teve deficiência de vitamina D, que está muito correlacionado, que na gestação teve utilização de muito medicamento, teve uma alimentação péssima, com certeza isso pode ser um gatilho para lá na frente a criança desenvolver os comportamentos autísticos. Então, é imprescindível que a mulher, em primeiro lugar, se prepare para engravidar e, durante a gestação, tenha um acompanhamento da nutricionista, porque nós, nutricionistas, temos um universo que nos faz pensar assim, poxa, você não sabe que é importante você comer fibras? Gente, tem muita gente que não sabe que é importante comer fibras. Só porque nós sabemos... Não determina que os outros saibam. A Luciana travou, gente. Voltou, Lu. Não, eu estou dizendo que a gente tem um conhecimento que às vezes a gente acha que o outro tem conhecimento. E cada vez mais eu recebo famílias no meu consultório achando que a criança está fazendo, ou que a gestante está fazendo a melhor alimentação do mundo. Tá? Com biscoito, não vou nem falar marca, mas biscoito com fibras, achocolatados com menos açúcar, caem nessas armadilhas da indústria e achando que estão comendo o melhor alimento do mundo. Mas a gente não tem que julgar, a gente tem que ensinar e esclarecer que realmente aqueles componentes daquele determinado alimento não fazem bem. Por isso que é importante o acompanhamento profissional com relação à alimentação. Lu, posso só acrescentar rapidinho, né? Uhum. Eu acho que assim, e a gente antigamente imaginava que o ambiente da gestação, falando em gestação eu tenho que falar, né, gente? Não posso ficar aqui me coçando. A gente achava que o ambiente uterino ele era um ambiente extremamente estéril, né? Hoje a gente já sabe que não. Então, a gente faz colonização de microbiota fetal ao longo da gestação. Por isso é importante a gente também modular a microbiota no período gestacional, porque a gente estava fazendo modulação de microbiota fetal também. Então, acrescentando a fala da Lu, tem essa questão, né, da gente pensar na microbiota do bebê quando ele nascer, durante a gestação, durante o trabalho de parto, a gente sabe que tem colonização, durante o processo de amamentação, então a gente está modulando ao longo de todo esse tempo aí. Não me aguentei, tinha que falar, gente. Vai lá, Bárbara. Luciana, agora a gente vai para a nossa última pergunta, e a pergunta é sobre os distúrbios gastrointestinais. Se esses distúrbios podem levar até a internações, se não tratados, se podem evoluir para um quadro grave que leve à internação desses pacientes. O que eu vejo na minha prática clínica, eu vou dizer o que é da minha prática clínica. Quando essas manifestações aparecem, a família procura o médico. E o médico faz a intervenção medicamentosa. A intervenção medicamentosa, ela está aí para resolver os problemas. Eu não sou contra medicamento. Mas o que acontece? Ele não chega a ser internado, porque existem intervenções medicamentosas que melhoram esses distúrbios gastrointestinais. Então, ele faz o medicamento, mas quando o medicamento acaba, o metabolismo retorna. Então, internação, você, pela fragilidade imunológica, pode ser que sim. Mas isso se a família não correr para o médico. Ela corre para o médico, aí ele dá um antiácido, ele dá um remédio para digestão, ele dá um remédio para dor. Ele faz todo o protocolo médico. Então, para chegar à internação, só se realmente for uma intoxicação muito grave devido a essa fragilidade de defesa intestinal que eles têm. Agora, só um minutinho, mas o mais importante, gente, que vocês têm que estar na cabeça, que a alimentação melhora muito a qualidade de vida da criança autista e da família. Porque ter uma criança que tem esses distúrbios gastrointestinais em casa, que altera comportamento, isso enlouquece as famílias. E a gente tem que deixar claro que a nutrição pode sim melhorar isso. Não necessariamente precisa ser desta forma. A gente tem como melhorar e subsidiar esse metabolismo para ele funcionar melhor.
Tá? Então, não ponham tudo na conta do autismo. Ele é autista, necessariamente ele tem que se comportar desta maneira. A gente tem que investigar e ver como a nutrição pode melhorar, porque a gente vê melhora muito grande das famílias. Melhora no sono, melhora no comportamento, diminuição da autoagressão, melhora da seletividade alimentar. A gente vê melhoras e cada conquista para essa família é muito importante. É muito importante. Então, a nutrição é uma ciência que consegue fazer esse subsídio melhorar ao longo da vida, não só naquele momento, né? Não só com medicamento. E eu vou te dizer, muitos medicamentos, não existe medicamento para o autismo. Existe medicamento que tem ações correlacionadas que melhoram os comportamentos autísticos. Então, a nutrição, ela melhora esse metabolismo para que funcione melhor. É um pensamento mais integrativo, é um pensamento mais amplo, é um pensamento de valorização do alimento como subsídio para a nossa sobrevivência. Foi? Foi, Luciana, muito obrigada. Acabamos com as nossas perguntas, porque algumas as pessoas iam mandando e você ia respondendo ao longo do tempo. Ficou bem esclarecido tudo. Muito obrigada pela contribuição. E agora eu passo a palavra para a Maíra, que vai fazer esse fechamento do nosso dia. Obrigada. Eu queria só falar um minutinho. Primeiro, antes da Maíra encerrar, eu queria muito agradecer também essa oportunidade, tá, Jamile? Obrigada pelo convite, de compartilhar com vocês essa visão integral da nutrição e como o papel da nutricionista tem importância dentro do transtorno do espectro autista. Isso é comprovado pela nossa principal ferramenta, pela alimentação. E quando perguntarem para você, mas a alimentação melhora a vida de todo mundo, então por que não fazer com o autista? Eu não entendo isso. Não fazer com o autista, por quê? Porque ele é autista? Se melhora a vida de todo mundo, a gente não pode melhorar a qualidade de vida do autista através de intervenções direcionadas para esse metabolismo? É bem contraditório. Então, não caiam nessa falácia de que que alimentação não funciona para autista. Tudo funciona porque ele é ser humano. E a gente tem que deixar isso bem claro para quem, por acaso, vier questionar esse tipo de abordagem nutricional. Um beijo para todas. Vou te esperar fechar aí, Maíra. Oi, Luciana, tudo bem? Eu queria te parabenizar, porque trouxe esse assunto assim de uma forma tão leve. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera. Peraí. Agora vai. Oi. Trouxe esse assunto assim, né? Abordando de uma forma tão profissional e ao mesmo tempo conseguindo transmitir todas as informações que a gente precisa saber. Uma criança com autismo é o que você falou, né? Mexe com a família inteira. Só quem convive com isso sabe o quanto que interfere, né? E a hora que a gente consegue dar qualidade de vida para ela, automaticamente a gente está dando para todo o contexto familiar. E é muito bonito e muito interessante para nós, como estudantes de nutrição, ver o quanto que a nossa profissão é impactante na vida do outro, né? E o quanto que a gente consegue mudar e modular. Como você disse, não tem cura, mas a gente consegue dar qualidade de vida àquela criança, à família, às pessoas em geral, né? E ver isso ilustrado assim, com uma profissional mostrando isso pra gente, é muito enriquecedor e motivador, que você olha e fala assim, nossa, eu posso fazer isso, eu consigo fazer essa diferença. Então, eu queria te agradecer pelo apoio nesse projeto. Você sempre, até chegar o dia de hoje, a gente teve muito bastidores antes, né? E você sempre solícita ali comigo. Então, eu queria te agradecer pela sua fala, agradecer por estar aqui hoje na Semana da Nutrição com a gente. Esse primeiro formato de semana, né? E você veio aqui super... Acho que travou. Acho que a Maíra travou. Alguém? Não, travou mesmo. Alguém quer assumir aí do DA? Amanda? Ah, não, Maíra voltou. Voltou. Então é isso, eu queria te parabenizar e te agradecer por estar com a gente e pela palestra maravilhosa que você deu aqui nessa manhã. Que bom que vocês gostaram. Estou à disposição para vocês, tá? Gostamos muito.
E eu queria dar um recado também para os alunos que estão aqui, que agora a gente encerra o nosso período da manhã, mas a gente vai retornar às 15 horas. Aí a gente retorna com a palestra da Úrsula, que tem um tema muito legal também, que é a nutrição de população de vulneráveis. E também que para constar a presença na Semana da Nutrição, tem que preencher o formulário. O formulário está aberto até o final dessa palestra. É isso. Gente, um beijo para todos vocês. E vamos junto aí na nutrição, que só Obrigada, a gente estar bem Lu. unida já faz grande avanço. Tá bom? Muito obrigada, Lu. Beijo grande, beijo pessoal. A gente se vê à tarde, 3 horas, tá bom? Beijo. Beijo, beijo.